Neurocisticercose. Neurocisticercose também, mais uma das nossas doenças parasitárias e é a mais frequente no sistema nervoso central. É a causa mais comum de epilepsia secundária. O que é secundária? Quando a gente acha um fator causal, para aquela epilepsia, porque tem as epilepsias primárias, onde a gente faz toda a investigação do paciente e não descobre o motivo daquela epilepsia. Então, algum defeito em alguma área específica do sistema nervoso central. Mas, das secundárias, na América Latina, Ásia e África, neurocisticercose é a causa mais comum de epilepsia. Lembrando só que a neurocisticercose é causada pela Taenia saginata, é isso? Não, pela Taenia solium, exatamente. O que acontece? Na Taeniase solium, a gente come a carne do porco, adquire os ovos no intestino e nós desenvolvemos a solitária, a Taenia. E aí nós eliminamos estes ovos que vão contaminar o ambiente, contaminar o porco e assim mantém-se o ciclo. Porém, quando nós ingerimos diretamente os ovos, geralmente como verduras contaminadas com os ovos, não comendo a carne do porco, mas qualquer tipo de alimento, verdura, legumes, frutas, contaminadas diretamente com o ovo, aí sim ele vai se desenvolver-se em tecido muscular e no tecido sistema nervoso central. No tecido muscular pode dar um pouquinho de febre, dor muscular, mas geralmente a doença resolve sem grandes problemas. Agora, quando vai parar no sistema nervoso central, aí nós temos a apresentação clínica da doença, geralmente grave em alguns pacientes e em outros acaba passando muitas vezes desapercebido. E o quadro clínico? O quadro clínico da neurocisticercose, a grande maioria das vezes, é crise convulsiva. Crise convulsiva parcial, pode ser crise convulsiva tônico-clônico generalizada, e também pode ser crise parcial complexa, crise simples complexa, quando o paciente, apesar de ter um sinal só focal, ele acaba perdendo um pouco do nível de consciência. Então ele fica confuso, desorientado. Agora, quando é só muscular, é uma crise parcial. Quando tem alteração do sensório, parcial complexa, e generalizada, tônico-clônico, quando tem contração de todos os grupos musculares. O paciente pode também ter o que a gente chama de forma hipertensiva. O que é essa forma hipertensiva? O paciente apresenta hipertensão intracraniana. Por quê? Quando o cisticerco vai parar no parênquima do sistema nervoso central, o que acontece? O ovo ele vai depois tentar se desenvolver para a sua forma adulta, para a forma de Taenia. Como é que nós chamamos essa parte central aqui do ovo? O pescoço da Taenia, como é que nós chamamos? Excólex, Excólex, onde tem aqui as ventosas, tem os ganchinhos, perfeito? Então, neste momento, o ovo começa a querer eclodir, só que ele está num lugar inadequado, que é o sistema nervoso central. Aqui não é um lugar adequado para ele. O que acontece? Ele acaba gerando uma reação inflamatória e ele não se desenvolve. Ele acaba perdendo o excólex, processo inflamatório, e ele não se tornando viável, ele se degenera e então acaba sendo eliminado pelo sistema inflamatório e pode gerar calcificação depois de todo esse processo inflamatório. Essa aqui é a história natural. Agora, se ele não tiver no parênquima cerebral, mas cair no sistema licórico, composto pelo ventrículo lateral, depois ele desce e faz o quê? Terceiro ventrículo, muito bem.
depois ele vai fazer o quê? Quarto ventrículo, aqueduto de Silvius, né? Canal medular, perfeito. O que acontece? Esse ovo, no caso aqui o cisticerco já, ele pode cair bem nessas regiões e obstruir o sistema de circulação do líquor. Aí o líquor continua sendo produzido pelas granulações aracnoides e o bloqueio da circulação faz com que aumente a pressão intracraniana. Compreenderam? Então faz com que o meu quarto ventrículo lateral aumente de tamanho. E hipertensão intracraniana culmina com dor de cabeça, cefaleia, náusea, vômitos, né? E você faz o diagnóstico com oftalmoscópio, né? Fazendo fundo de olho, você vai identificar papila edema da papila, e aí você faz o diagnóstico de uma forma hipertensiva. Claro que o paciente também pode ter as duas formas, né? Pode ser tanto hipertensiva quanto também parenquimatosa, porque nem sempre vai só um ovo, né? Às vezes é uma infestação, é uma grande quantidade de ovos. Então ele pode ter as formas mistas. Veja aqui, ó, 15%. Nesse desenho, então, nós vemos uma forma intraparenquimatosa. Aqui, colocação de um ovo no sistema, no neurocicerco, no sistema de drenagem do sistema licórico. E aqui um exemplo de papila edema. Só o ovo consegue Som. É bem interessante, complexo isso. E o diagnóstico? Como é que nós vamos fazer? Primeiro, quadro clínico. Como é que é o meu quadro clínico? Pode ser hipertensivo, quanto pode ser também de epilepsia. Depende da localização, perfeito? E o meu grande aliado, obviamente, é a imagem, porque o quadro de epilepsia e de hipertensão intracraniana não me dá diagnóstico de absolutamente nada, é só uma síndrome clínica. E aí, quando eu faço o exame de imagem, tomografia e ou ressonância, aí eu consigo adiantar bastante o meu diagnóstico. A ressonância, ela é superior à tomografia. O que a gente pode avaliar? Primeiro, sinais de hipertensão intracraniana, mostrando dilatação do ventrículo, como eu desenhei para vocês. Nós podemos identificar os cistos nas suas diversas formas. Então, principalmente em ressonância, a gente consegue ver às vezes o cisto com o escólex dentro. E isso é patognomônico. Então, um quadro clínico e uma ressonância mostrando o escólex, eu fecho o diagnóstico de neurocisticercose. Agora, se eu tiver só a presença do cisto sem o escólex, eu não posso dizer que é neurocisticercose. Pode ser qualquer outra alteração cística do parênquima cerebral. Então, eu não fecho o diagnóstico, mas eu consigo ver as evoluções. E na tomografia, eu acabo vendo às vezes só calcificação. Então, lembrando que se eu tenho só calcificação, significa que a minha doença já foi eliminada. Posso até ter convulsão, porque eu tenho uma alteração no meu parênquima, pode gerar convulsão. Mas eu tenho atividade da doença aqui? Não, né? Porque o cisticerco aqui já morreu. Aqui ele ainda está vivo. Eu posso acelerar a morte dele com o tratamento. Agora, tratar aqui, esse tratamento específico para essa cercose não serve para nada. Tá bom? Veja um exemplo nessa ressonância. Vocês estão vendo aqui no zoom, mostrando um cisto com a presença de escólex no seu interior. Então isso aqui fechou o diagnóstico para neurocisticercose. Veja o tamanho dos cistos que se formaram. Uma lesão agressiva, múltiplas lesões. E aqui em T2 mostrando, né, esses cistos que são preenchidos com água. Nesse perfil de ressonância, a água fica branca, né, mostrando aqui a parte inflamatória e aqui a parte de líquido. Aqui uma tomografia mostrando o que a gente chama de céu estrelado, né? Quando existe uma grande quantidade de ovos, todos eles se degeneraram e formaram nódulos calcificados em todo o parênquima. Olha a quantidade de doença. E aqui é aquela forma que eu comentei com vocês, intermediária, entre ativo
e a calcificada, que é a simples presença de um cisto. Olhando essa tomografia, eu não consigo dizer para vocês, não, isso aqui é neurocisticercose. Não consigo dar o diagnóstico de neurocisticercose. É por isso que, além de sintomas e tomografia, se eu quero fechar o diagnóstico, muitas vezes eu acabo tendo que fazer o quê? Testes imunológicos. Eu não vou fazer biópsia do meu paciente para fazer esse diagnóstico. Eu vou tentar fazer exames menos invasivos. Então nós fazemos o quê? Exames imunológicos, não é sorológicos. Sorológicos é no soro. Na realidade a gente vai fazer a dosagem de imunoglobulinas, anticorpos, igual que a gente faz no soro, só que daí a gente chama de imunológicos e não de sorologia. Compreenderam? Embora sejam o mesmo exame, ELISA, imunofluorescência, hemoaglutinação, existem vários exames que nós podemos fazer. Cada laboratório, dependendo da região, tem um método que eles utilizam de preferência, mas grande parte deles já está validado. Pleocitose é aumento do número de leucócitos no líquor, nós chamamos de pleocitose, né? Então veja que o aumento dos leucócitos não é muito alto, é uma meningite muito discreta, até porque boa parte da lesão está no parênquima, e mesmo ela estando no líquor, nem sempre é um processo inflamatório tão importante, tão evidente. Você vai verificar para onde você vai encaminhar esse material, para qual laboratório que você vai encaminhar. Quando você vai pedir esse tipo de exame, ele não entra numa rotina. Então você vai entrar em contato com o laboratório, ou o laboratório que você já conhece, e vai colocar imunologia para neurocisticercose. Aí cada laboratório já faz o seu exame de rotina. Não tem. Então, aqui são os critérios diagnósticos. Você lembra que eu falei para vocês? Eu posso fazer a biópsia do cérebro, mostrar lá o parasito, o neurocisticercose com o Scolex. Mas a gente não acaba não fazendo isso. Agora, ressonância eu tomo mostrando o Scolex, fechou o diagnóstico. E uma situação mais rara, fazendo fundo de olho, olhar o neurocistes, o Scolex assim. Aí também é uma forma de fazer o diagnóstico, mas nunca tive essa oportunidade. Todos os outros vão ser caracterizados por critérios maiores e critérios menores, mas isso aqui é bem complexo, Isso aqui faz parte de um manual de diagnóstico e manejo do paciente com neurocisticercose. Não é importante a gente saber isso nesse momento. Se precisarem, tiverem interesse, tá bom? Tem no nosso site, lá vocês vão em Guidelines, lá tem o guideline de manejo, de diagnóstico e tratamento do paciente com neurocisticercose, tá bom? E o tratamento, em resumo, se eu tenho cisto viável, que eu estou avaliando pelo exame de imagem, aí eu vou dar o tratamento específico. Qual que é? Albendazol, tá bom? É esse vermífugo que nós vamos dar. E, estando em atividade, eu vou dar junto com o corticoide. Por quê? Na hora que eu matar o neurocisticercose, ele vai eliminar antígenos, que esses antígenos vão promover uma resposta inflamatória, e eu posso até piorar o quadro clínico desse meu paciente. Então, por isso que nós associamos, nesses casos, o corticoide. Agora, se eu tenho já as formas calcificadas, eu não vou tratar. Mas o meu paciente tem convulsão, vamos dar anticonvulsivantes para ele, mas não tratar aquela lesão calcificada. Não existe lógica. Nos pacientes que têm cisto dentro do sistema licórico, nós temos duas possibilidades. Uma que é fazer neuroendoscopia. Então a gente entra com o endoscópio, tem mais ou menos 3 vezes esse tamanho, Você entra com um aparelho, consegue ter acesso ao sistema linfático, ao sistema licórico, e você consegue visualizar e remover o cisto, e teoricamente tratar esse paciente. Agora, se você não tiver isso, a gente tem hospitais universitários, você pode dar um antiparasitário com corticoide e estando com hipertensão intracraniana, colocar uma derivação ventricular externa. E o paciente melhorando,
você verifica se dá para tirar essa derivação depois que você deu o corticoide e o antiparasitário. Se ele não melhorar, você acaba tendo que fazer muitas vezes uma derivação ventricular peritoneal. O paciente fica para sempre com essa derivação, tá bom? E aqui eu vou comentar rapidinho com vocês sobre a equinococose e datidose, só para dizer que vocês nunca ouviram falar, né? Então é uma doença endêmica na região sul do nosso país, praticamente cosmopolita, tem vários outros países do mundo. Está associada epidemiologicamente com criação de ovelhas e nós adquirimos a doença quando ingerimos os ovos através de alimentos contaminados. E o que eu queria passar para vocês é que é uma doença que expressa-se clinicamente principalmente pela presença de lesões intrahepáticas do padrão cístico. Assim como a neurocistercose do sistema nervoso central faz esse tipo de lesão, a hidatidose ou equinococose faz cistos intraparenquimatosos. E eu queria lembrar a doença para vocês porque ela entra no diagnóstico diferencial de abscessos e neoplasias hepáticas. Então, quando você visualizar um abscesso, um cisto intrahepático, lembrar que pode ser a equinococose. É importante lembrar porque o tratamento não é com drenagem. A hora que você drena isso aqui, você pode promover um processo inflamatório intraperitoneal muito importante. Pode ser complicado para o paciente. E o tratamento se você conseguir fazer uma excisão completa da lesão, é uma opção, mas o que a gente mais utiliza é o PAIR. Você punciona esse cisto, aí você aspira o que você puder aspirar, joga álcool ali dentro e depois você aspira o conteúdo, porque daí você vai matar o parasito. Bom, vai ficar só a cápsula e depois isso vai resolver espontaneamente. Por quê? Senão você vai ficar às vezes dando antibiótico para esse paciente, vai fazer uma drenagem, pode ter complicações. Então pensar epidemiologicamente, uma lesão cística única ou com outras ao redor, um paciente que é de área endêmica, pensar na possibilidade de hidatidose.